A paz do Senhor, irmãos. Bom dia a todos. É uma alegria poder estar aqui na casa do Senhor. Ontem eu, ouvindo a ministração do nosso irmão Stefano, pelo link, né, que a Rafa manda lá no grupo, ele falou algo que assim eu acho muito, muito importante e é uma verdade para mim, a respeito da gente ser grato pelo fato de estarmos na casa do Senhor. E só quando a gente não pode estar que a gente compreende quão importante é poder estar aqui, como é bom poder estar em comunhão. E glória a Deus, porque nós estamos aqui nessa manhã. Eu creio em um Deus, irmãos, que Ele já sabia, cada um que estaria aqui, que o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas. Então, se sinta feliz, se sinta alegre, porque o Senhor te trouxe aqui nessa manhã. O Senhor me trouxe aqui nessa manhã. No domingo passado, no culto à noite, nós viemos ao culto e depois do louvor eu não passei bem. Eu tive que sair meio que às pressas para ir no pronto-socorro. E eu falei, meu Deus, estava tão gostoso lá, estava tão bom o culto. Mas infelizmente eu tive que sair. E eu pensei, Senhor, cada dia na sua casa nós temos que, tomar posse de cada palavra, de cada testemunho, de cada louvor. Nós temos que nos entregar totalmente ao Senhor cada dia que nós estamos aqui. Porque pode haver um dia que nós não poderemos mais estar. Seja por uma enfermidade, seja por qualquer outro motivo. Então que nessa manhã, que o meu pensamento, que o seu pensamento, que a sua oração, que o seu desejo seja absorver tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Eu sempre falo que todas as vezes que nós estamos reunidos na casa do Senhor, Ele nos prepara uma mesa, Ele nos prepara um banquete, e que nós possamos, com um passo de fé, caminhar em direção a essa mesa e se alimentar de tudo aquilo que Ele tem a nos oferecer nessa manhã. É uma responsabilidade muito grande estar na posição de servir vocês. É uma responsabilidade muito grande poder estar aqui e servir, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Então é uma responsabilidade, mas não traz peso, mas traz um senso de responsabilidade. E eu falando com o Senhor, a respeito de qual palavra trazer nessa manhã, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, né, no domingo de manhã? O que o Senhor tem, né, para dizer para mim e para a igreja, para os irmãos que vão estar lá, que o Senhor já sabe quem vai estar. E foi muito claro, o Espírito Santo soprou ao meu coração um texto que é muito conhecido. E eu acho que quanto mais conhecido, fica até um pouco mais difícil, parece, porque a gente já ouviu muitas ministrações a respeito, eu já ouvi pelo menos. E eu falei, Senhor, e eu ainda tentei ser teimosa e olhar algumas anotações que eu tenho, alguns versículos que eu tenho anotado. Mas esse versículo ficou pulsando no meu coração e eu entendi e eu estou aqui para obedecer ao Senhor. E eu sei que através dessa palavra, assim como Ele ministrou no meu coração, eu tenho certeza que Ele vai ministrar o seu coração também. E se você puder abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Como eu disse, é bem conhecido, acredito eu, dos irmãos também. Essa história, ela é escrita nos 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu gostaria de ler como está escrito em Lucas. Lucas 8, a partir do versículo 40. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E Jesus disse, alguém me tocou,
porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, e ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Amém? Amém, irmãos? Eu sei que está aí na beira do feriado, hoje é domingo de manhã, mas vamos nos alegrar na presença do Senhor. Amém? Como o pastor não me deixa sozinha aqui. Como eu disse, irmãos, é uma palavra muito conhecida, e quando o Espírito soprou no meu coração, ele simplesmente disse, a mulher do fluxo de sangue. E eu falei, Senhor, mas já é muito conhecido, né? E ficou batendo no meu coração, a mulher do fluxo de sangue. E aqui, irmãos, nós vemos duas histórias, que num dado momento elas se interligam, no mesmo momento. Aqui a palavra do Senhor diz que Jesus, ele chega, ele volta para aquele lugar, e a multidão estava esperando ele. E algumas versões diz que o povo o esperava com alegria. E de imediato vem esse homem, príncipe da sinagoga, um homem muito importante na sua posição religiosa, era um homem que coordenava ali o culto, as orações, cuidava ali do templo em si. Então ele é um homem muito importante, né? Ali, ele é muito respeitado pelo povo. E diz que esse homem, ele chega diante de Jesus e se prostra aos seus pés. E a palavra do Senhor diz que caminhando ele. Então eu acredito que Jairo fala com Jesus, Senhor, vai até a minha casa porque minha filha está quase morrendo. Eu preciso que o Senhor vá até a minha casa. E Jesus de imediato começa a acompanhar esse homem até a casa dele. E talvez, irmãos, a multidão, olhando aquela situação, poderia pensar, talvez nós, naquele momento, poderíamos pensar também, Jesus está de pronto atendendo esse homem, porque ele é um homem muito importante. Ele é um príncipe da sinagoga, a sua posição, né, o seu cargo ali é muito importante. Provavelmente Jesus o atendeu rapidamente por conta, né, da sua importância. Só que aqui, irmãos, esse texto ele nos mostra que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele é aquele que opera em príncipes, mas ele também é aquele que opera na impura, na mulher. Porque nós sabemos que antigamente, né, na época de Jesus, as mulheres eram muito discriminadas. Não era dada tanta importância assim. Ainda mais por conta dessa enfermidade, dessa mulher, que era o seu fluxo de sangue. E a palavra do Senhor diz que ele estava indo, e de repente, irmãos, ele para a sua caminhada, porque ele sente que saiu o poder dele. E eu imagino Jairo ali com o coração já, Senhor, vamos logo, né? O Senhor não pode parar por ninguém. E ali, né, Pedro, sempre Pedro, né, toma a frente, ele fala, Senhor, é meio, né, está todo mundo aqui te apertando, o Senhor está no meio de muitas pessoas. Obviamente alguém tocou no Senhor. Mas ele diz, não, foi diferente. Foi diferente, porque de mim saiu o poder. E um dos primeiros pontos que o Senhor falou no meu coração é que nós podemos estar no meio de muitas pessoas, mas que a gente não seja parte da multidão, que recebe Jesus com alegria, que esbarra em Jesus, mas que nessa manhã eu e você esteja com um coração de não querer apenas esbarrar em Jesus, porque Ele se faz presente aqui. E talvez você possa até esbarrar nele, mas que eu e você possamos estar com o nosso coração, com o desejo de tocar nele.
Jairo, mesmo com a sua posição, ele era um sabedor das leis. Ele era um conhecedor das leis. Mas ele reconhece em Jesus que toda a sua autoridade, ela se desfaz diante da autoridade de Jesus. Toda e qualquer pessoa, irmãos, por maior que ela seja, quando chega diante de Jesus, ela se torna bem pequenininha. Porque Jesus, ele é maior e melhor do que qualquer coisa que nós possamos ter, melhor coisa que nós possamos conquistar nessa terra. A melhor posição que eu e você podemos estar é aos pés de Jesus. E Jairo reconhece isso. Ele sabia das leis. Ele sabia que ele era um homem ali, honrado pelo povo, respeitado pelo povo. Mas quando ele sabe de Jesus, ele reconhece tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu já li, tudo aquilo que eu aprendi na letra. Mas eu preciso de algo a mais. E glória a Deus, irmãos, que nós temos acesso a esse Jesus. Nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes nós lemos, não compreendemos. Irmãos, se nós lemos a palavra do Senhor, ler simplesmente, não vai acontecer nada. Irmã, misericórdia, está falando da Bíblia. Irmãos, se a gente lê ela sem a companhia do Espírito Santo, nós vamos ler e não vai ter efeito algum, porque o poder está no Espírito Santo de Deus, que é derramado sobre todo aquele que clama e que chama por esse nome maravilhoso. Então Jesus, ele para a sua caminhada, ele percebe que alguém tocou ele diferente, e aqui diz, uma mulher, já não fala nem o nome dela, né? Do homem fala que ele era homem, chamado Jairo, tinha uma filha. Então a gente meio que conhece, meio que rapidamente, a gente meio que entende aqui todo esse contexto. Agora a mulher já não, a Bíblia nem fala o nome dela. Mas uma mulher enferma tocou na orla de Jesus. E a palavra do Senhor diz que diante de tudo aquilo, todo mundo estava negando. Não, eu não fui. A multidão que recebeu Jesus com alegria, meio que sente medo nesse momento. Irmãos, nós não precisamos ter medo de tocar em Jesus. Nós precisamos correr para os braços dele, literalmente. E todo mundo negando, eu não fui, eu também não. Pedro fala, Senhor, muita gente tocou. E a palavra do Senhor diz que tremendo. Eu acredito que de temor. Como nosso irmão José Moreira pregou também no domingo passado, eu também estava ouvindo a ministração do irmão, algo maravilhoso e profundo. Nós não precisamos ter medo de Jesus. Mas eu acredito que aquela mulher, ela tremeu de temor diante da autoridade da pessoa de Jesus. E ela diz, Senhor, fui eu. E a palavra do Senhor diz que ela explica toda a sua situação, do porquê que ela chegou até ali. Mas, irmãos, vamos entender um pouco. A palavra do Senhor diz, lá em Levítico 15, 25... que uma mulher, no seu fluxo, menstrual, durante 7 dias ela ficaria impura. Mas se esse fluxo continuasse, ela ficaria impura até que esse fluxo cessasse. Então, eu imagino, e a palavra do Senhor diz que tudo, aonde ela sentasse, aonde ela deitasse, o que ela tocasse, também se tornaria impuro, por conta do seu fluxo, da sua enfermidade. E eu imagino o povo ouvindo aquela mulher. Meu Deus, e agora? Todos nós nos tornamos impuros, porque se todo mundo esbarrou em Jesus, provavelmente alguém também esbarrou nela. E Jairo, conhecendo as leis, olhou para Jesus. E agora? Eu pedi para ele ir até a minha casa e estava indo tudo bem. Agora uma mulher impura tocou em Jesus. Teoricamente, Jesus também se tornaria impuro, porque uma mulher impura tocou nele. Eu imagino o coração de Jairo. Pronto, estava indo tudo bem. Bastou essa mulher entrar no meu caminho, pronto. Agora já não vai dar mais. Mas o que eu acho lindo, irmãos, e às vezes eu me pego dessa maneira. Às vezes a gente peca, tem que ser às vezes, tá, irmãos? A nossa vida não pode ser um constante pecado. Tem que ser um deslize, tem que ser uma coisa que, meu Deus, me perdoa, me dá um coração arrependido. Mas quando a gente erra, não sei se é só comigo, se for com você também, glória a Deus. Mas quando a gente falha, quando a gente faz alguma coisa que na hora a gente, nossa, desagradei ao Senhor, a gente sente vergonha.
a gente fala, não, eu não mereço nem estar orando, porque Jesus, ele é tão santo, ele é tão maravilhoso, não, vamos no culto, não vou não, eu errei, eu pequei, então eu não vou, porque eu não sou digno de estar na casa do Senhor, porque ele é tão puro, ele é tão santo. Mas isso é algo que o inimigo coloca nos nossos corações. Por quê? Porque diante da nossa enfermidade, do nosso pecado, quando nós tocamos em Jesus, não é Ele que fica impuro, mas é nós que somos purificados. E o inimigo não quer que isso aconteça, por isso que muitos se afastam do Senhor, muitos deixam de orar. Por isso que a nossa oração diária, Senhor, me dê um coração ensinável, me dê um coração arrependido, um coração que se dobra diante de Ti e que reconhece que sem Ti a gente não pode fazer absolutamente nada, irmãos. Sem a graça, sem o perdão de Jesus, a gente não pode fazer nada. E talvez aquela mulher com medo, por conta de todos os olhares que estavam nela naquele momento, ela sentiu medo e ela treme. Mas Jesus fala, filha, a tua fé te curou, vai em paz. Ou seja, vai em paz. Pode ser que muitos olhem, para você e imagina a multidão naquele momento ouvindo, se afastando. Imagina alguém entrar aqui com uma doença contagiosa. Sem a gente saber, tudo bem. Mas de repente alguém se levanta e fala, eu tenho uma doença contagiosa. Imagina no tempo do Covid, misericórdia. Todo mundo aqui de máscara, tudo certinho, de repente chega alguém, passa desapercebido, se levanta, olha, eu estou aqui enfermo. Irmãos, eu tenho certeza que muitos iriam, quem estivesse do lado ia dar um passinho para trás, ia disfarçar, ia sair de perto daquela pessoa. E a palavra do Senhor diz que essa mulher, ela sofria dessa enfermidade há 12 anos. Imagina você passar 12 anos sendo considerada impura. E não é simplesmente qualquer coisa, irmãos. Ela tinha que se afastar da sua família, se afastar dos seus amigos. Ela se sentiu sozinha por 12 anos. E o que eu acho interessante, eu observei aqui, que a palavra do Senhor diz que a filha de Jairo tinha quase 12 anos. E essa mulher sofria há 12 anos. E fala que essa menina era a filha única de Jairo. Há 12 anos, Jairo recebeu a bênção de ser pai. E há 12 anos ele vivia a alegria de ser pai, vendo a sua filha única dar os seus primeiros passos, aprender a falar papai, falar mamãe, aprendendo ali as coisas de menina, e glória a Deus. Essa família vivia esse tempo. 12 anos de alegria, de conhecimento. E há 12 anos, em um outro momento, em um outro lugar, havia uma mulher que há 12 anos vivia impura, rejeitada, sozinha. E aqui eu acho maravilhoso como Jesus, como eu já disse, ele não faz acepção das pessoas. Ele atendeu o príncipe, mas se for preciso parar para atender a rejeitada, o rejeitado, ele também para. E um dia eu e você, nós fomos esse rejeitado. Um dia eu e você era aquele que a sociedade fazia questão de desviar o olhar, de não estar perto. Mas um dia Jesus parou a sua caminhada e olhou para mim e para você. E Ele nos curou. E Ele nos disse, vai em paz, filha, vai em paz, filho. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Por isso que nós temos que estar alegres por estarmos na casa do Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se é uma enfermidade na sua alma, se você está aqui, se você tem pedido por alguém que está lá na sua casa. Eu não sei se você está aqui, a sua enfermidade está em você. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele manda uma ordem até a sua casa, mas Ele também está aqui para tocar em você. Mas para isso, assim como Jairo, assim como essa mulher, eles tomaram uma posição de fé. Eles se prostraram aos pés de Jesus. Eles foram até Jesus. E eu creio mesmo, irmãos, os meus olhos não podem ver fisicamente, mas a palavra do Senhor é verdadeira. E a palavra do Senhor diz em Salmo 133, que eu amo esse salmo, que onde há comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós estamos em comunhão aqui, amém? Amém, irmãos? Nós estamos em comunhão. Acredito com o mesmo propósito.
adorar ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Talvez cada um aqui está passando um momento na sua vida. Talvez você está tudo bem com você, está tudo bem na sua casa, mas você está aqui, porque você reconhece que é na alegria e na tristeza. Mas talvez você está aqui com uma enfermidade, intercedendo por alguém, passando por um momento de dificuldade, mas nós estamos aqui em comunhão, reconhecendo que Jesus se faz presente aqui, irmãos. Então, com um passo de fé, que nós possamos nos levantar em nome de Jesus e correr aos pés dele, aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. E a palavra do Senhor diz que depois que ele para, que ele acode ali aquela mulher, cura aquela mulher, alguém chega da casa de Jairo e fala: olha, não precisa mais falar nada, a sua filha já morreu. Mas a palavra do Senhor, irmãos, aqui, ele mostra que ele tem autoridade sobre a enfermidade e sobre a morte. O nosso Senhor, ele tem autoridade sobre a doença e sobre a morte, irmãos. Às vezes a gente pensa que Jesus está tardando com a nossa bênção. Senhor, mas por que não aconteceu ainda? Eu estou orando, estou jejuando, estou pedindo, mas por que ainda não aconteceu? Irmãos, fica tranquilo, porque na hora que Jesus começar a caminhar em direção a te dar a bênção, ninguém vai desviar ele. Ele não se desvia, irmãos. Às vezes a gente se desvia do nosso propósito. A gente começa uma campanha e não termina. A gente começa um propósito e não termina. Porque a gente acha que Jesus está se importando com todo mundo, menos comigo. Não é assim? Jesus abençoa todas as famílias, menos a minha. A gente erra, irmãos, mas Jesus não erra. Talvez Jairo, eu não sei, talvez no coração de Jairo, eu, Letícia. Meu Deus, o Rafael está doente lá em casa, quase morrendo. Eu vou aos pés de Jesus. Jesus, vai lá em casa que o Rafaelzinho está morrendo. E Jesus vai e começa a caminhar comigo. De repente vem a Naira e fala: Jesus, eu preciso falar com o Senhor. E Jesus para. No meu coração, eu falei: meu Deus. Começava a olhar no relógio, coçar a cabeça: meu Deus do céu, essa irmã não para de falar com Jesus. Jesus, eu chamei o Senhor primeiro. A gente não é assim. Jesus, mas eu chamei o Senhor primeiro. Eu tenho um filho só, mas eu imagino quem tem mais filhos, quando uma criança vem e pede alguma coisa para a mãe dá atenção. Normalmente o filho mais novo, né, chega e pede alguma coisa, a mãe para de atender aquele e vai atender o outro. Mãe, mas eu chamei a senhora primeiro. Não, mas, irmãos, imagina o turbilhão que passou na cabeça de Jairo. Nossa, foi tão demorado o Senhor chegar aqui. Eu cheguei, eu me prostrei aos seus pés primeiro, e o Senhor parou de caminhar comigo. Irmão, Jesus não para a caminhada com a gente. Ele não para, Ele não nos deixa sozinhos. Como eu disse, a palavra do Senhor é verdadeira. E a palavra do Senhor diz que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, faça chuva, faça sol, esteja você alegre, esteja você triste, enfermo ou saudável, Jesus está com você. Jesus está com você. E chega a notícia que, olha, já não precisa mais. Não precisa mais porque já está todo mundo chorando, todo mundo pranteando porque a sua filha morreu. E a palavra do Senhor diz que não temas, crê somente e serás salva. Como é difícil, irmãos, a gente acreditar em tempo de morte. A notícia é de morte. As pessoas já estão chorando. Mas se Jesus falar ao seu coração: não temas, crê somente e será salva, escolha ficar com a palavra do Senhor. Decida em dar ouvidos à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Jesus chegando, Jesus continua ali, abençoa aquela mulher, glória a Deus. Ela agora está purificada, ela está curada. Eu acredito que aquela mulher saiu assim maravilhada, porque a palavra do Senhor diz que ela gastou tudo o que tinha para tentar ali os recursos, para poder ser curada, e nada tinha dado efeito. Então ela saiu maravilhada e curada. E Jesus continua a caminhada com Jairo, mesmo numa situação de morte. Jairo para ele falar assim: não, Senhor, eu sei que o Senhor está falando, mas já morreu, não precisa mais. E às vezes nós somos assim. Senhor, o Senhor demorou tanto que agora eu acho que já não tem jeito.
Não tem jeito mais. O diagnóstico é de morte. O diagnóstico é que não vai dar certo. O diagnóstico é que acabou. Mas nesta manhã, irmãos, em nome de Jesus, o Senhor declara vida onde há morte. O Senhor quer declarar uma palavra de vida onde está uma palavra de morte. E Jesus continua a caminhada. Jairo decide acreditar nas palavras do Mestre. E quando chega lá, tinha um monte de gente chorando, pranteando. E Jesus, ele não é exibicionista. Nós, às vezes, somos. A gente compra um celular novo, a gente faz questão. Não, deixa eu filmar o culto. Não é novo, tá, irmão? Só dá um exemplo. Deixa eu filmar o culto, é porque a gente quer mostrar nossas bênçãos. Olha, glória a Deus, troquei de carro. Às vezes a gente é assim. Jesus não. Jesus poderia muito bem abrir as portas daquela casa e mostrar para todo mundo que Ele era o Senhor, que Ele fazia acontecer. Mas o Senhor, Ele tem responsabilidade com aqueles que têm compromisso com Ele. E Jesus não deixa todo mundo entrar. Ele chama o pai, a mãe da criança, Pedro, Tiago e João. E Ele fecha a porta e faz o milagre ali dentro. Irmãos, que nós possamos ser aqueles a qual Jesus nos convida a participar da bênção. Que a gente não seja mais um na multidão, irmãos, que se desespera, que chora, que esbarra em Jesus. Mas nesse texto, ele nos ensina que a gente tem que ser aquele que corre aos pés de Jesus. Não dá para chegar aos pés, mas no meu coração, se eu tocar apenas na orla de Jesus, eu já serei curada. E a palavra do Senhor diz que ele entra e ele fala, olha, ela não está morta, ela está dormindo. Mas ela estava morta, porque a palavra do Senhor diz que o seu espírito volta. Mas o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas, irmãos. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Às vezes a sua situação é de morte. Tudo diz para você, tudo diz para mim, para se desesperar. Mas nessa manhã o Senhor quer nos dizer, se acalma, fica calma, não está morto, não está morta, está só dormindo. E a palavra do Senhor diz que ele entra, ele pega a menina pelas mãos e fala, levanta-te, menina. Nesta manhã, Jesus quer nos tomar pelas mãos e nos falar, levanta, menina, levanta, menino. Aquilo que foi declarado morte sobre você, o Senhor quer trazer vida, irmãos. Que todo esse espírito de morte, e quando eu falo morte, não é morte física somente, morte espiritual, morte nos seus sentimentos. O Senhor quer soprar um fôlego novo de vida hoje, nessa manhã, sobre as nossas vidas. Talvez você veio até aqui e o seu coração está quebrado, está apertado. E glória a Deus porque você veio, porque você está no lugar certo, aos pés do Senhor. Irmã, mas eu não tenho coragem, às vezes, né, nos cultos de quinta-feira que nós estamos tendo, e glória a Deus, está sendo maravilhoso, sendo uma bênção mesmo, é muito bom ter culto, ter mais um culto na semana é maravilhoso. E com o propósito dos irmãos que estão à frente, todos os cultos, é chamado, né, as pessoas que querem receber uma oração, vir até aqui à frente. E talvez a gente se sinta tão triste, tão para baixo, que a gente não tem nem ânimo, irmãos, nem coragem de chegar aqui na frente para receber a oração dos irmãos. Mas talvez lá atrás, no seu lugarzinho, lá no fundo, escondidinho, a orla de Jesus está passando e você, com a sua fé no seu coração, você toca na beiradinha das vestes de Jesus. E isso já basta. Porque o que conta não é onde você vai tocar nele em si, mas é um coração que acredita que apenas a presença dele já é o suficiente para mudar a situação da minha e da sua vida. Que nós possamos ter um coração, irmãos, um coração de adorador,
um coração que se prostra, que se rende a Jesus. Talvez as nossas situações, da nossa vida cotidiana, dos acontecimentos que têm acontecido por esses dias, que não são bons, a gente olha as notícias, só notícias ruins. Irmãos, lá em casa a gente sabe de notícia quando alguém manda algum link, olha, aconteceu tal fato, a gente evita. Nossa, mas vocês... Não, a gente ora, irmãos. Mas a gente evita ver jornal, porque é muita, muita maldade, é muita coisa que a gente fala, meu Deus, misericórdia. Mas tem sido tantas coisas, assim, ruins que têm acontecido, e algumas delas nos afligem. Mas que os nossos olhos não estejam nessas coisas, irmãos. Nós temos um Deus, e não apenas um Deus, nós temos um Pai. Talvez quando a gente fala Deus, fala Senhor, dá aquele medo, não aquele temor. Mas quando a gente reconhece Ele como nosso Pai, e nós não podemos ter vergonha do nosso Pai. Talvez aqui na terra a gente vê situações de pai e de filhos que não são tão boas, mas o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele não falha com a gente. Ele nos cura, Ele refrigera a nossa alma, Ele nos alegra, irmãos. E é nele que nós devemos correr, é para esses braços que nós devemos correr todos os dias. E como eu disse, irmãos, é uma palavra talvez que todos nós já ouvimos ministrações, já lemos, mas que nessa manhã algo diferente aconteça no meu e no seu coração. Porque se o Espírito Santo tocou no meu coração com essa mulher do fluxo de sangue, uma mulher que não tinha mais nada a oferecer, não tinha, a sua posição social era horrível, era de desprezo, mas ela não se importou com a multidão, eu já gastei tudo que eu tinha, mas existe um recurso, e esse recurso está passando por aqui, e eu vou tocar, nem que seja na orla dele. Mas assim, às vezes a gente tenta fazer tudo com as nossas mãos. Acontece um problema, a gente tenta resolver de tudo quanto é jeito. Não sei se é só comigo também, ou já aconteceu com vocês. Daí quando você vê que já não tem mais jeito de você mesmo resolver, eu acho que eu vou orar. Depois que a gente já tentou tudo, me lembrei que eu posso entrar no meu quarto e no secreto meu Pai me abençoa. Eu tentei fazer de tudo, mas eu lembrei que eu tenho um quartinho secreto e que eu posso entrar lá e que meu Pai vai estar lá comigo. Irmãos, que a oração, que a busca não seja o nosso último recurso, irmãos. Não precisa você gastar todos os seus esforços com a sua força, porque é tão pequenininho diante de Jesus. Mas que a gente possa fazer da oração, da comunhão com o Senhor, o nosso primeiro recurso. E eu sei que é difícil, irmãos, porque domingo eu senti dor, meu primeiro recurso foi o quê? Chamar o pastor para orar? Não, foi correr para o hospital. Mas foi preciso. Eu fui lá e me senti muito amado, irmãos, de verdade mesmo. Muitas pessoas mandaram mensagem, o Juninho até brincou assim, nossa, o que aconteceu? Porque depois do culto, vários irmãos foram lá na porta do pronto-socorro e eu me senti muito amada. E glória a Deus por essa igreja, porque eu falo, a nossa igreja é diferenciada. Aqui tem irmãos e irmãos mesmo, é uma família. A gente fala que a comunidade é uma família CCT mesmo. É diferenciada, glória a Deus que o Senhor nos colocou nessa igreja. Mas eu fui buscar o recurso na medicina, e às vezes a gente precisa mesmo. Não estou falando, não, então a gente vai, sei lá, orar por um mato e fazer, Jesus, opera nisso aqui, porque eu não quero ir para o hospital, não quero fazer o que a medicina manda. O Senhor é o Deus da medicina, irmãos. É médico dos médicos. Eu sempre digo, irmãos, e é uma verdade para mim, que o Senhor é aquele que pode estender as mãos e nos curar. Mas se a gente for preciso passar por uma medicação, por um recurso da medicina, a glória de quem? Do homem? Claro que não. Porque quem deu a sabedoria, quem deu a inteligência foi quem? O Senhor. Então tudo na nossa vida volta para os pés daquele que nos abençoa. Tudo é do Senhor, irmãos. Tudo é do Senhor. O Juninho, ele fala, a nossa vida ela é 100% espiritual. Nossa, o que é isso? Não quer dizer que eu vou sair aí falando em línguas para a rua. Não. Irmãos, o falar em línguas é o de menos. O que a gente precisa ter é comunhão com o Espírito. Porque muitos podem falar em línguas, mas na hora da comunhão com Ele, no dia a dia,
fica mais ou menos. Não é falar em línguas, 100% espiritual quer dizer então que eu vou repreender todo mundo na rua, né, irmão, como era antigamente, né, que o pastor fala, né, ia lá em Aparecida, olha, se converta, senão você vai para o inferno. Teve esse tempo, eu acredito que agora as coisas mudaram um pouco, a gente fala de um outro jeito. E glória a Deus pelos tempos, pelas estações, nós precisamos entender as estações. Mas a nossa vida ela é 100% espiritual. Então tudo volta para Jesus. Toda glória é dada a Jesus. Toda honra é dada a Jesus. Todo louvor somente a Jesus. Amém, irmãos? Então que nessa manhã, o meu desejo e a minha oração é que nós possamos recorrer a Jesus, independente da situação. Situação de enfermidade, de doença, onde a medicina já não consegue alcançar, as mãos do Senhor começam a operar. É uma situação de morte, onde mais ninguém pode fazer nada. É ali que a mão do Senhor entra e começa a operar na minha e na sua vida. Queria pedir para você se colocar de pé. Aleluia, Jesus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Eu sei que às vezes é difícil acreditar nisso, porque o inimigo, como o irmão mesmo disse, ele está ao nosso derredor. E ele investe pesado sobre a minha mente e sobre a sua mente. E quando você se encontra desprevenido, entristecido com alguma coisa, sentindo dores no seu corpo, que também nos traz um desgaste, né, espiritual, um desgaste psicológico, o diabo ele vai investindo. E às vezes é difícil nesse momento acreditar que Deus é bom. Mas em nome de Jesus, que no meu e no seu coração, nesses momentos de angústia, que nós possamos declarar: o meu Deus é bom. O meu Senhor continua reinando e reinará para sempre. O Senhor é Deus de eternidade e em eternidade. Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer sobre a minha e sobre a sua vida. Quero pedir para você, se você puder curvar sua cabeça, colocar a mão sobre o seu coração. Talvez no seu coração, o seu desejo é vir aqui à frente. Nós temos aqui os nossos presbíteros, o presbítero Henrique, o presbítero Cláudio. Temos aqui diáconos também nessa casa. Se você sentiu o desejo de vir aqui à frente, se irmã, eu entendi que eu preciso tomar essa decisão de dar um passo em direção aos pés de Jesus. Se por fé você quiser vir aqui à frente, que você venha para receber essa oração. Os nossos irmãos, eles estão aqui, eles vão ungir você, eles vão declarar vida sobre você em nome de Jesus, porque não é sobre nós, mas é sobre Ele, não é sobre o nosso nome, sobre a nossa denominação, mas é sobre o nome de Jesus, que está acima de todo nome, é a autoridade que está acima de toda e qualquer autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. Mas que você venha pedir: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Jesus, o Senhor sabe onde está doendo, o Senhor sabe onde está a minha enfermidade, seja ela no meu físico, seja ela no meu espiritual, nos meus sentimentos. O Senhor Jesus, irmãos, Ele é poderoso e suficiente para tocar aonde você precisa ser tocado, no mais profundo do seu e do meu coração. Ele conhece a nossa tristeza, Ele conhece a nossa angústia, e Ele está aqui nesta manhã, irmãos. Ele se faz presente aqui pela pessoa do Espírito Santo, que é derramado sobre nós e sobre essa igreja. Senhor Jesus, nesta manhã nós primeiramente queremos te agradecer pelo fato de estarmos aqui, porque para nós é uma honra, Senhor Jesus, poder estar na sua casa, poder louvar ao seu santo nome, mesmo estando e passando por momentos que não são tão agradáveis, mas nós reconhecemos que na tua casa há pão, na tua casa há alimento, na tua casa há cura, libertação, restauração, Senhor. Que você possa declarar, irmãos, com os seus lábios: Senhor, Tu és suficiente, Senhor, Tu és a solução para o meu problema, Senhor.
Senhor, vai até a minha casa, assim como Jairo orou. Senhor, muitas pessoas estão aqui, mas estão com o seu coração, talvez, no ente querido que ficou na sua casa, nos seus filhos, na sua família. Senhor, vá de encontro a essas famílias, Senhor Jesus. Entra nos lares neste momento, ó Deus, com a tua cura, com a tua salvação e com a tua palavra de vida. Que o Senhor possa nos levantar, Senhor Jesus. Toma pelas mãos, Pai, e declara uma palavra, pois nós reconhecemos que uma palavra tua, Papai, é suficiente. Tudo aquilo que nós possamos fazer nessa terra ainda é tão pouco, Senhor, diante da tua autoridade, Jesus. Só tu tens autoridade, Senhor. Se pessoas que estão aqui, Papai amado, enfermos no seu corpo, assim como essa mulher, desprezados e oprimidos, ó Pai, que nessa manhã, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo sopre um fôlego novo de vida, um sopro de alegria nesses corações, porque o Senhor, Ele nos diz nessa manhã, por mais desprezados talvez que vocês possam ter sido por pessoas, eu, o seu Deus, eu te coloco em lugar de honra, eu te tomo pela tua mão e te levanto nessa manhã em nome de Jesus. Irmãos, nós somos importantes para o Senhor. Nós somos importantes para Deus, o Senhor nos ama e nós precisamos declarar isso sobre a nossa mente, sobre a nossa alma. O Senhor Jesus, Ele nos ama e Ele tem uma cura para nós, Ele tem uma salvação para cada um de nós. Senhor Jesus, que todo projeto, intento do inimigo contra nós caia por terra em nome de Jesus. E que nós possamos sair daqui não como uma multidão que esbarra no Senhor, mas que nós possamos sair daqui como pessoas que se prostram diante dos seus pés, reconhecendo a tua autoridade sobre todas as coisas. Senhor, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, declarando que o Senhor é bom em todo tempo e em todo tempo o Senhor é bom. Amém. Glória a Deus.